Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Quanto é 15% de 50? Pode ser R$ 50, pode ser 50 quilos de arroz, pode ser 50 tijolos, pode ser qualquer coisa, 50. Mas lembre-se, quando você calcula 15% de alguma coisa, a resposta também vai ser de alguma coisa. Por exemplo, você está calculando 15% de R$ 50. Quanto é 15% de R$ 50? Vamos supor que você tem uma blusa que está à venda por R$ 50. Aí o vendedor te dá um desconto de 15%. Quanto é que você vai pagar? Note, aí você vai calcular 100 menos 15, que vai dar 85. Então vai ser 85% de 50. Ou então você calcula os 15% e depois que você encontrar os 15%, você tira 15% de 50, ok? Vamos lá. De 15% do 50. Vamos lá. Quanto é aqui? Bom, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos no WhatsApp e demais redes sociais. E se inscreva no canal, clique no sininho, selecione todas as notificações para você não perder as novidades do canal. Também, se puder, seja membro. Sendo membro, você ajuda o canal a melhorar em qualidade, além de ter benefícios exclusivos. Vamos lá. 15%, 15%, sinal de porcentagem, também chamada de percentagem, tá? 15% de 50. Note uma coisa. Porcentagem, é a mesma coisa, é igual, é a mesma coisa que percentagem, ok? Então se você vê por aí alguém chamando ou escrevendo porcentagem e em outros momentos percentagem, as duas palavras estão corretas, ok? Você pode escrever tanto percentagem como porcentagem. E aqui nós temos 15% de 50. O símbolo de porcentagem, como é que você vai representar isso para calcular? 15% é a mesma coisa que você escrever 15 sobre 100, ok? 15%. Aí o dia alguma coisa, você coloca o símbolo de multiplicação, que pode ser um xizinho ou um ponto. Então, 15%, ou seja, 15 por 100 de 50. Aí agora, se você estiver fazendo uma prova, o objetivo é resolver a questão. Então, agora, já que você não está fazendo prova, você pode aproveitar para exercitar contas de multiplicação, divisão e por aí vai, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma maneira mais rápida para você que está fazendo prova cair uma questão dessa. E depois a gente vai trabalhar com calma, por quê? Porque mesmo que você na prova faça de uma forma mais rápida, quando você trabalha com calma, você vai fazer multiplicação, você vai exercitar coisas que também podem cair na prova, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos dois zeros embaixo e temos um zero em cima. Então a gente pode cancelar para simplificar. Aí a gente já não precisa mais dividir por 10, né? Porque já dividimos 10 por 10. Aqui é uma divisão por 10. Note uma coisa, quando eu corto um zero em cima e embaixo, eu estou dividindo como se tivesse um 10 em cima e um 10 embaixo. Porque 50 não é a mesma coisa que 5 vezes 10, não é? Então, 100 não é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então você está cortando 10 com 10. Entendeu? Quando você corta um zero, você está cortando como se fosse como se tivesse o seguinte. Ora, observação. É como se fosse assim, ó, 15 sobre 10 vezes 10, porque dá 100, né? Botar um pontinho de multiplicação, que também é um pontinho porque é multiplicação. Pode ser um x ou um pontinho, ok? De 50 vezes 10, ó. É a mesma coisa, tá ok? É a mesma coisa. Só que aqui, em vez de botar 50, eu botei 10 vezes 5. 10 vezes 5 não é 50? Pronto. 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10? Aí agora você corta 10 com 10, ó. Pronto. 10 em cima, 10 embaixo. 10 dividido por 10 dá quanto? Dá 1. Entendeu? Entendeu? Porque cortar o zero é a mesma coisa que você cortar o 10. Entendeu?
A gente corta o 0 porque é uma forma um caminho mais rápido. Em vez de você separar o 5 com 10 para depois cortar o 10 com 10 embaixo, você já corta logo o 0 e pronto. Para você que está fazendo uma prova, você já vai o método mais rápido. Para você que quer exercitar a mente, aí você pode separar assim, entendeu? A forma de você até entender o que você está fazendo, porque às vezes a gente só decora e não entende, né? Às vezes, só cortar o 0, mas por que corta o 0? Porque o 0 aqui é um 10, tá? Você está cortando 10 com 10 aqui, entendeu? Tem que entender isso, porque quando uma conta vem diferente, se você entende, você vai saber fazer. Agora, quando você apenas decora, cortei 0 com 0, aí não vai saber fazer uma conta que varia um pouco. Então vamos lá. Cortei, aí ficou o quê? Ficou 15 vezes 5 sobre 10. Pronto. Aí eu vou multiplicar 15 vezes 5. 15, 5 vezes. Como é que eu multiplico? Organizo assim e vai lá. 5 vezes 5 dá 25. Deixa o 5 na unidade e sobe o 10. O 2. É 25, ó. 25. O 2 está na dezenas e o 5 está na unidade. Então, 5 vezes 5 dá 25. Deixo o 5 na unidade e subo o 2 para a dezena. 5 vezes 1 dá 5. Com mais 2 dá 7. Entendeu? 5 vezes 5 dá 25. Deixo o 5 aqui na unidade. Aí subo o 2 para a dezena. Tá aqui, ó. As dezenas é a unidade. Aí eu multiplico 5 vezes 1. Tá quanto? Quanto é 5 vezes 1? 5. Como tem 2 aqui em cima, eu somo. Ó. 5 com 2 dá 7. 5, 6, 7. Deu 75. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou botar 75. Opa, eu me apressei. 75 dividido por 10. Pronto. Quanto é 75 dividido por 10? Aí você, aqui é como se fosse uma vírgula, tá? 75 é a mesma coisa isso aqui, ó. 75, peraí, 75,0, tá? É a mesma coisa, tá? E aí eu vou dividir por 10. Quando eu divido por 10, eu movo a vírgula para cá. Ao invés de ficar 75, vai ficar 7,5. Depois que eu mover a vírgula. Olha, 7 vezes 5. Viu? 75 dividir por 10, aí eu movi a vírgula. Movendo a vírgula fica 7,5, ok? Então todo número inteiro, para cá tem uma vírgula. Porque a gente não coloca porque não, é para economizar, né? Já pensou, toda hora que a gente for escrever o número inteiro e botar 1,0, esse zero aqui não precisa botar, entendeu? Só para você entender que tem uma vírgula e um zero, para quando você for dividir, você fazer essa vírgula vir para cá. 75 dividido por 10, aí você move a vírgula para cá. Fica 7,5. Ficou claro para você? Se nós tínhamos, se nós estávamos calculando, deu aqui 7,5, né? Se nós estávamos calculando 15% de R$50, então esse 15% de R$50 é R$7,50. No caso, vamos supor que se fosse R$50, né? A gente representa R$50. Eu calculei 50% de R$50, então vai ficar 7, no caso, R$7,50, ok? R$7,50 é a mesma coisa que 7,5. É porque em reais aí a gente já representa para cá. Se fosse outra coisa, por exemplo, fosse 50 quilos de arroz. 50 quilos de arroz. Aí eu calculei 15%, né? Aqui, 15% de 50 quilos de arroz. Então, vai ficar 7,5 quilos de arroz. Esse 7,5 quilos de arroz representa os 15% dos 50% que eu tirei. Tinha 50 quilos de arroz. Eu peguei 15%. Quanto eu peguei? Eu peguei 7,5 quilos de arroz. Você também pode representar em gramas. Aí vai ficar 7.500 gramas. Okay? Representada pelo Gzinho. Então, 7.500 gramas. 7.500 gramas de arroz é a mesma coisa que 7,5 kg de arroz, que são os 15% de 50 quilos que calculamos. Está claro para você? Ou tem alguma dificuldade? Voltando aqui aos 15%,
de 50. Vamos voltar aqui rapidinho. Porque agora a gente vai calcular de uma outra maneira. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. 15% de alguma coisa é a mesma coisa que 50% de 15. Você pode trocar. Né? Se está com dificuldade, você pode trocar. Por que essa troca pode te ajudar? Olha só. 15% de 50 dá mais trabalho para calcular do que 50% de 15. Digamos que você esteja fazendo uma prova. Você pode, em vez de calcular 15% de 50, invirta. Vai ficar 50% de 15. O que é 50% de alguma coisa? É a metade. Um litro de leite. 50% de um litro de leite é meio litro de leite. Né? Então 50% de 15 é a metade de 15. Eu divido 15 por 2. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes... Calma aí. 2 vezes 7 dá 14. 15 menos 14 sobrou 1. Um detalhe. 15 não é divisível por 2 porque deu resto 1. Como deu resto diferente de 0, a gente diz que o número não é divisível pelo outro. O número só é divisível pelo outro quando o resto é 0, tá? Só essa observaçãozinha. Vamos continuar. Como deu o resto 1, a gente vai descer o zerozinho aqui, né? E botar uma vírgulazinha aqui. Aí vai ficar... Aí eu vou botar... Qual o número que eu uso para dar 10 aqui? O 5, né? Por quê? Porque 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 menos 10 dá 0. Encontramos 7,5. Note que achar 7,5 aqui deu mais trabalho do que aqui, ok? Você que está fazendo uma prova, opte por essa opção. É mais fácil calcular 50% de 15 do que 15% de 50. Tá ok? É mais fácil. Mais rápido. Porque aqui é só a metade. Agora aqui tive que fazer pelo menos alguns cálculos a mais aqui. Agora, se você não está fazendo prova, então vamos exercitar a mente calculando um pouquinho mais, tá? Então pega aqui 15% de 50. Vamos lá. Então vamos botar 15, como eu já falei, 15 por 100. O dia eu represento pelo sinal de multiplicação, que pode ser o xizinho ou o ponto, de 50. Agora vamos multiplicar. Vamos pegar uma multiplicação de frações. Como é que a gente faz uma multiplicação de frações? Aqui é como tivesse 1. Na verdade tem 1, só que isso não está invisível, né? A gente só lembra dele na hora de fazer a multiplicação. Por quê? Porque a gente vai multiplicar a parte de cima com a parte de baixo. Quer dizer, a parte de cima com a parte de cima, e a parte de baixo com a parte de baixo. Vai ficar 15 vezes 50. E embaixo vai ser 100 vezes 1. Quanto é 100 vezes 1? 100 vezes 1 vai dar 100. É o mais facinho, né? Agora vamos a parte de cima aqui. 50 eu vou multiplicar por 15. Opa, então agora a gente vai exercitar a mente com essa multiplicaçãozinha. Por que é importante fazer? Porque na hora que tiver uma multiplicação, uma prova ou no seu dia a dia, você já vai ter mais facilidade, porque você está acostumado a calcular multiplicações. Então vamos calcular uma multiplicação aqui. 5 vezes 0 dá 5. Quer dizer, 5 dá 0, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. Então 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5 dá 25. Aí eu boto o 5 aqui e o 2. Pronto. Note. Unidade, dezena, centena, tá? Agora eu vou... No 5 eu comecei debaixo do 5. Perceba isso. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5 dá 25. Comecei debaixo do 5. Como eu vou calcular agora o 1, eu começo debaixo do 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 5 dá 5. Ok? Perceba isso. Aqui eu vou multiplicar o 5 por 50 e depois multiplicar o 1 por 50. Na hora que eu multiplico 5 por 50, o resultado eu começo abaixo do 5. 5 vezes 0 dá 0. Aí eu vou calcular 5 vezes 5 dá 25. Aí agora eu vou calcular 1, multiplicar por 50. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 50 dá 50. Ok? Agora eu vou descer o 0 aqui. Né? 0 com nada dá 0. 5 com 0 dá 5. E 5 com 2 dá 7. É uma soma isso aqui, tá? 0 com nada dá 0. 0 com 5 dá 5. Porque 5 com nada é quanto, galera? 5 com nada é o próprio 5. 2 com 5 dá 7. Bom,
750 aqui. Opa, multipliquei. Foi um exercício papamente, né? Calcular a multiplicaçãozinha. Agora, aqui a gente pode cortar logo ou pode dividir. 750 dividido por 100. A gente pode aproveitar essa divisão para calcular a divisão. Há quanto tempo você calculou a divisão? Está com alguma dificuldade? Então vamos trabalhar aqui uma divisão. Então vamos lá. 100 vezes 1 dá? Não dá. Aí qual é o número mais próximo que eu multiplico por 100 que dá 750? Ou chega perto de 150? Só não pode passar. Se passar, aí você diminui o número, tá? Por exemplo, 8 vezes 100 dá 800. 800 passou de 750. Como ele passou, aí eu vou ter que pegar um número menor. Qual é o número que vem antes de 8? O 7. Então, 7 vezes 100 dá 700. 750 menos 700, 0 menos 0 dá 0. 5 menos 0 continua 5. 7 menos 7 dá 0. 750 menos 700 dá 50. Agora, se a gente for continuar para encontrar o que vem depois da vírgula, a gente vai ter que trabalhar isso aí. Opa! Bora trabalhar isso aqui. Vou botar a vírgulazinha. Aí vamos lá. E aqui vai descer o 0, tá? Vai ficar 500. Qual é o número mais próximo de 500? É o 5, né? Então, 5 vezes 100 dá 500. Aí eu vou 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 e 5 dá 0 também. Acabou aqui, deu o resto do 0, acabou a nossa divisão. Então deu 7,5 a nossa resposta. E aí, qual foi a sua resposta? Encontrou 7,5? Se for em reais, vai ser R$ 7,50, porque você considera duas casas depois da vírgula. Por isso que é 50 centavos e não 5. Né? No caso, se for em reais. Bom, achou fácil, difícil? Teve alguma dificuldade? Deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade, tá? Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Vamos exercitar nossa mente, vamos colocar o nosso cérebro em forma, assim como é importante exercitar o corpo, é importante exercitar a mente, para a cabeça funcionar melhor por mais tempo, até mesmo com o decorrer da idade, é importante você se manter em forma, tanto fisicamente quanto mentalmente. E para isso, nada melhor do que fazer um exercício de matemática. Vamos aproveitar o cálculo do 7 primordial para exercitar a mente e, ao mesmo tempo, lembrar e relembrar e aprender conceitos da matemática. Quanto é 7 primordial? Coloque aí a sua resposta nos comentários. Mesmo a resposta errada, é importante colocar nos comentários. Por quê? Porque quando você coloca a resposta errada nos comentários, o seu cérebro vê que aquela resposta é importante, então ele vai evitar errar novamente. Se você quer evitar erros futuros, o que você faz? Você dá importância para o erro. Então, quando você coloca nos comentários a sua resposta errada, você está dizendo para o seu cérebro que você errou para você não errar mais. Agora, se você erra e ignora, então você está dizendo para o seu cérebro que aquele erro não foi importante e, por não ser importante, você pode errar várias vezes. Entendeu? Por isso que é importante deixar mesmo a resposta errada nos comentários. Sabe calcular o primordial? Quanto é 7 primordial? Coloque os comentários, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos do Zap e familiares. Se inscreva no canal, clique no sininho, selecione todas as notificações para você não perder as novidades do canal. Primordial é representado pelo símbolo de jogo da velha, que é chamado, tralha, cercadinha, também é chamado de cardinal em Portugal, Sharp em inglês, né? Para quem é da área de programação tem o C Sharp, né? A pronúncia Sharp é de fora. Então temos vários nomes para esse símbolo aí. Também é chamado mais recentemente de hashtag. Por quê? Porque nas redes sociais, quando você quer destacar alguma palavra, você coloca tralha, alguma coisa. Então, estão chamando até de hashtag esse símbolo. Vamos calcular?
Já ouviu falar? Tem alguma dificuldade? Deixe a sua dificuldade nos comentários. Diga o que você não entendeu, o que você tem dificuldade, coloque nos comentários e também sugira questões. Então vamos calcular o 7 primorial. O primorial, como calcular? Ok? Bom, primorial, nós temos os números que são menores e iguais a 7, ok? Quais são esses números que são menores e iguais a 7? São o próprio 7, que é igual ao 7. Temos o 6, temos o 5, temos o 4, temos o 3, e temos o 2 e temos o 1. Então, e temos também o 0, né? Vou botar aqui uma vírgula, só para a vírgula e o 0. São os números que são menores iguais a 7. Bom, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os números primos. Quais são esses números primos que são iguais ou menores que 7? Você sabe o que é um número primo ou não? Um número primo é um número que ele é divisível por dois números. Ele é divisível exatamente por dois números. Não é divisível por mais de 2 e nem por menos de 2, tá? Ele é divisível exatamente por dois números. Todo número que é divisível por esses dois números, que é ele mesmo e o 1, é chamado de número primo, ok? Lembrou o conceito? Sabe como funciona? Então, vamos olhar aqui. Nós temos o 6, nós temos o 7. Eu vou até repetir aqui de novo, para ficar mais claro aqui. 7. Aí eu tenho aqui o 6. Aí tenho o 5. E tenho o 4. E tenho o 3. E tenho o 2. E tenho o 1. E tenho o 0. Aqui é um conjunto de números que é iguais ou menores que 7. E esses números são números naturais, né? São números inteiros, naturais, e não são negativos, e nem fracionários, nem dízimos, nem nada disso. Ok? Então, o primorial de 7 é o produto dos números. O que é o produto? O produto é uma multiplicação. O produto de 7 e 6 é 6 vezes 7. O produto dos números iguais ou menores que 7 é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, é a multiplicação de todo mundo aqui, que vai dar um resultado que é uma multiplicação desses números. Então a gente vai calcular o produto, só que o produto que a gente vai pegar é apenas dos números primos iguais ou menores que 7. Então, para fazer isso, a gente vai olhar, 7 é primo? 0 é primo? Não é, porque 0 não pode ser divisível por ele mesmo. Se pegar 0 dividir por 0 é uma indeterminação. Não pode. O 1. 1 é primo? Bom, o 1 ele é divisível por ele mesmo? É. O 1 é divisível por 1? É. Mas note uma coisa, tanto ele mesmo, que é o 1, e o 1 é o mesmo número. Então, na verdade, esse 1 ele só é divisível apenas por um número, que é ele mesmo. Entendeu? Que esse número é ele mesmo e é o próprio 1. Então, o 1 é divisível somente por um número. Como ele é divisível somente por um número, e não 2, ele não é primo. Lembrando, o número primo é aquele que é divisível por dois números, ele mesmo e o 1. Sendo que esses dois números não podem ser iguais, porque se forem iguais é o mesmo número, como no caso do 1. 1 é divisível por ele mesmo, que é 1, e o 1 é divisível por 1, que é 1. Então, o 1 é divisível apenas por um número, não por dois. Para ser primo tem que ser divisível por dois números distintos. Quem são os números distintos? O 1 e ele mesmo. No caso do 2, o 2 é divisível por quem? O 2 é divisível por 0? Não pode dividir por 0. O 2 é divisível por 1? É. Como saber se o 2 é divisível por 1? Bom, vamos pegar aqui o 2 e dividir por 1. Aí vamos pegar. Quanto é? Para dar 1 vezes 1 dá 1, não vai. 2 vezes 1 dá 2. Bom, 2 menos 2 dá 0. Olha, note uma coisa. Como o resultado, o resto deu 0, a gente diz que o 2 é divisível por 1. Sempre quando a divisão de um número por outro número der como resto 0, dizemos categoricamente que esse número
que foi dividido pelo outro é divisível por esse outro, entendeu? O 2 é divisível por 1, porque quando a gente calcula a divisão, resta 0, tá ok? Então, o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 2 é divisível por ele mesmo, vamos testar? Vamos lá. 2 é divisível por ele mesmo, que é o próprio 2. Então, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0, deu 0. Então, 2 é divisível por 2 porque deu resto 0. Ficou claro? Então, a gente pode dizer que o 2 é divisível por 1 porque deu resto 0, assim como 2 é divisível por ele mesmo. Ó. 2 é divisível por ele mesmo, que é o próprio 2, porque dá resto 0. Como deu resto 0 e deu resto 0, a gente diz que o 2 é divisível por 1 e o 2 é divisível por 2. Agora, 2 é divisível por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Então, não existe outro número que dê para dividir o 2 por esse número. Como não existe esse número, então a gente diz que o 2 é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Apenas dois números. Por ele ser divisível exatamente por dois números, a gente diz que esse 2 é primo. Ok? 2 é primo. Agora vamos no 3. 3 é primo? Bom, 3 é divisível por 0, não pode. 3 é divisível por 1? É. Como a gente viu, ó, se pegar o 3 e dividir por 1, 3 vezes 1 vai dar 3 aqui. Aí 3 menos 3 dá 0, resto 0. Então, 3 é divisível por 1 porque o resto é 0. Quando a gente vai dividir o 3 por 1, dá resto 0. Então, a gente pode afirmar categoricamente que 3 é divisível por 1. Agora, 3 é divisível por ele mesmo? Vamos ver. Dividido por ele mesmo, ó. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. 3 é divisível por ele mesmo, que é o próprio 3, porque dá resto 0. Então, nós temos que 3 é divisível por 1 e 3 é divisível por 3. Logo, e 3 é divisível por 4? Não é. 3 é divisível por 5? Não é. Então, a gente diz categoricamente que 3 é primo. Ok? Então, aqui, 3 é primo. Já marcamos daqui. Agora o 2. O 2 é primo? O que você acha? O 2 não, o 4, né? O 4 é primo? O que você acha? Se o 4 for primo ou não, deixa aí nos comentários. O que você acha? Tá com cara de primo, não tá? Então vamos lá. Bom, para a gente saber, a gente pode tentar dividir. 4 é dividido por 1? É, né? 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes 1 dá 4, menos 4 dá 0. Como deu o resto 0, a gente diz que 4 é dividido por 1. Ok? 4 é dividido por 1 porque dá resto 0. Agora, 4 é dividido por 4? Sim. Né? Mas vamos só exercitar um pouquinho a mente conferindo aqui. 4 vezes 1 dá 4, 4 tira 4 dá 0. Então, 4 é divisível por 4, ou seja, 4 é divisível por ele mesmo, porque dá resto 0. 4 é divisível por 1, porque 4 é divisível por 1 dá resto 0. Então, a gente pode dizer que o número 4 é divisível por 1 e por 4. O número 4 é divisível por dois números. Dá para afirmar que 4 é primo? Bom, já tem as duas condições, só que precisa satisfazer mais uma. Né? O 4 ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ele não pode ser divisível por outro número. Se tiver outro número que divida o 4, então ele não é primo. Entendeu? E existe esse número? Vamos ver? A gente já viu o 1, já viu o 4. E o 2? O 2 divide o 4? Vamos ver aqui. 4, vamos dividir por 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 2 dá 4, 4 menos 4 dá 0. Opa! 4 é divisível por 2 porque dá resto 0. Como dá resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que 4 é divisível por 2. Bom, deu resto 0, 4 é divisível por 2, né? Então, 4 não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. 4 aqui já está sendo divisível por 3 outros números. 4 é divisível por 1, 4 é divisível por 2 e 4 é divisível por 4. Então 4 não é primo, 4 é número composto. Então a gente não pode considerar no cálculo do primorial. Lembre-se, o primorial é apenas o produto dos números primos iguais ou menores que o número considerado, no caso 7. Tem que ser igual ou menor que 7, mas tem que ser primo também. Ok? E o 5? O 5 é primo? Bom, o 5 é divisível por 1. Vamos ver. 5 é divisível por 1, só para testar. 1 vezes 5 dá 5, né? 5 vezes 1 dá 5.
Menos 5 deu 0. Bom, como deu resto 0, a gente diz que 5 é divisível por 1. Agora 5 é divisível por 2. Bom, 2 vezes 2 dá 4. Bom, calma aí, primeiro eu vou calcular o 5 dividido por 5, só para ilustrar aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Então, que dá 5, 5 menos 5 dá 0. Como deu resto 0, a gente pode dizer categoricamente que 5 é divisível por 5. 5 é divisível por 5 e 5 é divisível por 1. Tem as duas condições. Agora não pode ser mais divisível por outro número. Tá, o número primo ele só é divisível por ele mesmo, no caso 5 por 5 e por 1. Até aí tudo bem. Agora, existe outro número que divide o 5? O 2, o 3, o 4 divide o 5? Vamos testar aqui. Porque se dividir, aí não é primo, tá? Porque aí já vamos ter 3 números que dividem o número. Lembre-se, o primo só é divisível por 2 números, ele mesmo e 1. Se a gente encontrar um terceiro número, aí ele não é primo não. Tá? Vamos lá. 5 dividido por 2, já até comecei aqui. 2 vezes 2 dá 4. 5 tira 4 fica 1. Opa, deu 1 aqui, galera. Ó. Deu resto 1. Como deu resto 1, 5 não é divisível por 2, não é. Entendeu? Só é divisível por 2 se desse 0. Mas como não deu 0, deu um número diferente de 1, que é diferente de 0, no caso 1, então ele não é primo, ele não é divisível por 2. Mas será que o 5 é divisível por 3? Bora lá. 3 vezes 1 dá 3, 5 menos 3 dá 2, opa! Resto 2, resto 1. O 5 não é divisível por 3 porque dá resto 2, diferente de 0. Para ser divisível por um número, tem que dar resto 0. Como o resto não é 0, não é divisível por número considerado. Então o 5 não é divisível nem por 2 e nem por 3, porque deu resto diferente de 0. Agora 5 por 4, vamos lá. 4 vezes 1 dá 4, 5 tira 4 dá 1. Opa, resto 1. 5 não é divisível por 4, porque dá resto diferente de 0. Como deu 1, que é diferente de 0, a gente pode dizer que 5 não é divisível por 4. Então, quem são os divisores de 5? Que a gente encontrou foi apenas o 1 e o próprio 5. Como só são esses dois que estão dividindo 5, então 5 é primo, galera. 5 é primo. 5 é primo, 3 é primo, 2 é primo. E o 6? O 6 é primo? Bom, o 6 é divisível. O 6 é divisível por 1. Vamos lá, 6 vezes 1 dá 6. Vai dar aqui menos dá 0. Opa, 6 divisível por 1. Beleza. 6 divisível por 6 por ele mesmo. 6 vezes 1 dá 6. Opa, deu 0. Então, agora o 6 não pode ser divisível por outro número. Se o 6 for divisível apenas por ele mesmo e por 1, a gente pode bater o martelo e dizer é primo. Agora, se for divisível por mais outro número, então não é primo. 6 é divisível, vamos ver o próximo número que tem, vamos ver o 2. Opa, 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6 dá 0. O 6 é divisível por 2. Por quê? Porque deu resto 0. Quando dá resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que um número é divisível pelo outro. Então 6 é divisível por 2. Opa, achamos um terceiro número. Quem mais divide 3 aí, galera? Vamos ver o 3, né? Vamos vamos testar. Caramba, vamos ver aqui. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Opa, 6 menos 6 dá 0. Então, a gente pode afirmar que 6 é divisível por 3. Logo, a gente está vendo aqui o seguinte, que o 6 é divisível por 1, o 6 é divisível por ele mesmo, que é o 6, o 6 é divisível por 2, porque deu resto 0, né? E o 6 é divisível por 3 também, porque deu resto 0. Todo mundo deu resto 0, quer dizer que o 6 é divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 3. Ou seja, são 4 números que dividem o 6. E não apenas 2 para ser primo. Né? Então o 6 não é primo, 6 é número composto. Então vamos riscar o 6, só está sobrando o 5, o 3 e o 2, tá? E o 7? O 7 é primo? Vamos ver aqui. O 7 é divisível por 1. O 7 é divisível por 1. Vamos ver se é divisível por 1. 7 é divisível por 1. Dá 7 aqui. Opa, 7 não dá 7. Eita, agora deu o resto do 0, então é divisível por 1. 7 é divisível por ele mesmo, né? Então todo mundo é, né? Mas daqui eu estou só testando para a gente exercitar a mente, tá?
todo mundo é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas a gente está fazendo a continha só para exercitar o cérebro e relembrar e praticar conceitos, além de exercitar a mente. Tá dividido a 7, deu 0 aqui. Então, como deu o resto 0 aqui, a gente pode dizer que o 7 é divisível tanto por 1 quanto por 7. Agora, o 7 é divisível por 2. Opa, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Resto 1. 7 vezes 3 dá 1. Então, não é divisível por 2. O 7 é divisível por 3. 2 vezes 3 dá 6. Opa, dá menos 1 aqui. Deu resto 1. É diferente de 0, então não é divisível por 3. O 2 é divisível. 2 não é. O 7 é divisível por 4. 4 vezes 1 dá 4. Resto 3. Então, não é. 7 é divisível por 5. 5 vezes 1 dá 5. Sobrou 2 aqui. Não é. Resto deu 2. O 7 é divisível por 6. Opa, 6 vezes 1 dá 6. Eu dei o resto 1 aqui. Então, não é. Ok? Note, todos esses outros restos foram diferentes de 0. Como foram diferentes de 0, a gente pode dizer que o 7 não é divisível por 6, não é divisível por 5, o 7 não é divisível nem por 4, nem por 3, nem por 2. O 7 é divisível apenas por 1 e por 7, porque quando a gente vai dividir o 7 por 1, dá resto 0, e quando vai dividir o 7 por 7, dá resto 0. Então, o 7 tem apenas 2 divisores. Por isso, ele é primo. O 7 é primo. Tá claro? Alguma dificuldade de entender isso aí? Então, 7 é primo. Então, como estamos calculando primorial, a gente vai calcular o produto dos números primos. Menores ou iguais que 7. A gente encontrou o 7, que é o número primo. Peraí, vou até fazer para cá. A gente encontrou o 7, que é o número primo. A gente vai multiplicar pelo 5, que também é primo. Ó, 5, o 3 e o 2. 5, 3 e o 2. Pronto. Foram os números primos iguais e menores que 7. Ok? Aí a gente vai calcular. 7 vezes 5 dá 35. Ok? A gente vai calcular agora, multiplicar por 3 e por 2. 35 vezes 3. 35 vezes 3, vamos multiplicar. 35 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15. Sobe 1. 3 vezes 3 dá 9. Mais 1 dá 10. Viram? 3 vezes 5 dá 15. Sobe 1. 3 vezes 3 dá 9. Mais 1 dá 10. Ficou 105. 105 vezes 2 dá quanto? Dá 210. Está com dificuldade? Então vamos lá. 105 vezes 2. 2 vezes 5 dá 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 0 dá 0, com mais 1. 1. Então, vamos multiplicar o 2 por 1 aqui também. 210. Entenderam? 2 vezes 5 dá 10. Fica o 0 do 10 e sobe 1 do 10. 2 vezes 0 dá 0, com mais 1 dá 1. 0 com mais 1 dá 1, tá? E 2 vezes 1 dá 2. 210. Qual foi o seu resultado? Encontramos o valor do 7 primorial. Achou difícil, fácil, teve dificuldade com alguma coisa? Coloque aí nos comentários. Também encontrou 210? Coloque nos comentários. Encontrou outro valor? Deixe nos comentários para você dar importância para esse erro e assim o seu cérebro não errar mais. Okay? Sugira questões aí no comentário e dê sua opinião, também diga de onde você é. Um abraço para o pessoal de Salvador que está comentando. Um abraço para Amanda de Campo Grande. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários.